começou e terça é o dia do livro. Isso mesmo. E hoje a gente está trazendo um livro lindo. Vocês não fazem ideia do quanto eu pedi esse livro pro Carlos. Esse livro aqui, ó. Peguei bastante mesmo. E foi difícil na época de encontrar, porque ele foi lançamento. Vocês devem conhecer já a editora Darkside, né? Ela é uma editora que ela traz capas de livros muito diferentes. Umas capas lindas que falam muito sobre o livro. E esse aqui eu vou apresentar para vocês. O que terá acontecido com Baby Jane, de Henry Farrell. Gente, ele é almofadadinho, fofinho, rosinha. Porém, o conteúdo dele não é tão doce. Isso mesmo, Carlos. Pelo que eu vi, é uma história um pouco aterrorizante aí. Exatamente. Ela é uma obra-prima de terror gótico que inspirou, inclusive, o clássico do cinema com Joan Crawford e Bette Davis. Então, essa aqui já foi um clássico de cinema, essa história. Então, a gente tem uma obra-prima, algo importante, não apenas um livro, um simples livro, mas é algo que tem a ver com a história do cinema, inclusive de Hollywood. É um livro escrito por Henry Farrell. Vai você. Bom, então é um livro escrito por Henry Farrell, eu creio que seja assim que diz. Então, como ele disse, ele é um livro cheio de detalhe. Normalmente todos os livros da Darkside, eles são... apaixonada pela Darkside. São livros bem diferenciados, assim. E a gente ainda pode observar que realmente ele é almofadado, ele é todo fofinho mesmo. Se pegar um dia de cansaço e quiser dormir em cima do livro... Tá louco? Cansei, terminei a leitura, quero descansar. Ele já viu uma almofadinha aí. Agora vamos falar sobre... Ele é colorido, na borda dele aqui em volta. Ele tem uma contracapa falando um pouco já sobre a história, dando uns detalhes sobre a história. Então é um livro bem rico assim em detalhes. E assim, a capa, ela fala muito sobre a história mesmo. Porque assim, o que terá acontecido com Baby Jane? Quem é Baby Jane? Ela é uma irmã, são duas irmãs, né, na verdade, Blanche e a Baby Jane. Hudson, sobrenome das duas. E aí vai contar a história delas já com uma certa idade, já senhoras de idade, com uma idade ali já... deu pra entender, né? Mas tem uma relação entre as duas, uma relação doentia de dependência, inveja, rancor. Acho que inveja é o que mais define. É porque o que define muito a história é que uma fez sucesso durante um tempo e a outra fez sucesso depois. É que assim, a Baby Jane, essa parte que o Carlos falou, ela era muito criança quando ela fez sucesso. E aí, o Hollywood começou a gostar mais da irmã dela. Então, o que ela entende? Poxa, a minha irmã tomou meu lugar. Que é a aceitação. Exatamente. Tudo que ela tem hoje não era para ter sido dela, era para ter sido meu. Ela pegou meu lugar. Era para eu estar fazendo os filmes em Hollywood. E aí começa o drama. A inveja. Durante a vida inteira, ela acabou... Quem era a favorita se tornou a segunda. E com o decorrer do tempo, ela acaba sendo esquecida. Sim. E essa raiva dela aumenta muito. Porque o que acontece? Ela fez muito sucesso até os 12 anos de idade. E depois disso, ela foi perdendo esse sucesso. Sim. Só que ela queria ter continuado onde ela estava. É uma questão de orgulho, né? De repente você não tá mais fazendo sucesso, a sua irmã tá fazendo sucesso. E fazendo muito mais sucesso que você. Tanto é que a irmã dela passa a ser bajulada pelos pais. Então ela é uma criança. Sim. Que não foi preparada para o sucesso. E de repente ela fica jogada de lado, assim como essa boneca quebrada. Eu acho que ela é muito a Baby Jane. É uma referência. Uma referência, porque usaram ela e de repente ela foi descartada, jogada de canto. Entendeu? Não que a irmã tenha culpa, nada disso. Porém, no decorrer da história, a irmã, que já tá com uma idade avançada também, ela sofre um acidente ali, conta a história que a irmã depende da outra, da Baby Jane. E a Baby Jane, ela vai deixando a irmã cada vez mais isolada do mundo. Até que ela manda embora o último empregado da mansão. Ela começa a fazer as compras, ela começa a cuidar do financeiro da irmã, ela começa a usurpar o lugar da irmã, ela começa a contratar pessoas para trabalhar lá
mas com a intenção de prender a irmã, de Sim. fazer mal à irmã dela. Então, assim, ninguém tinha acesso à irmã dela num determinado momento do livro. E a irmã começa a achar que a Baby Jane, a Blanche, acha que a Baby Jane tá, de repente, talvez até planejando matá-la, envenenando ela. Então, assim, começa meio que um suspense ali, um terror Sim, gótico. porque começa a dar a entender que a Baby Jane, ela quer se retomar o lugar que ela sempre deveria estar. Exatamente, que não era da irmã. Exatamente. Então ela começa a tentar usurpar tudo que é da Blanche. Tanto é que chega um momento que ela começa a ir no banco, assinar pela Blanche, ela começa a não deixar, e isso também começa a causar uma estranheza nos vizinhos, as pessoas Sim. começam a sentir isso, se tornar cada vez mais estranho. O final do livro é um final bacana, vale muito a pena, não vou contar aqui porque vocês têm que ler esse livro. Na época, eu estava no momento que eu não curti tanto a história. Eu achei que a história podia ter sido um pouco mais resumida, mas essa é uma opinião minha, Letícia, tá? Sim. Como eu falei, é um livro que fez muito sucesso, foi tema de filme, foi também... Fizeram uma série, se eu não me engano, um episódio agora em 2017 sobre também esse episódio, sobre esse livro. Então, assim, na época, a capa me trouxe muita coisa. Mas quando eu li a história, bacana. Ok. Ok. Mas assim, você que leu, porque pelo que eu vi, o livro ele contém quase 400 páginas. Você achou a história bem fluida na leitura? As coisas foram acontecendo? Maçante. É isso que eu Fica uma perguntar. leitura maçante, assim, eu achei um pouco cansativo. Mas Tá. assim, pode ser que eu estivesse num momento ruim quando eu estava lendo esse livro. Então, assim, como eu sempre falei, livro vai muito do que você está vivendo no momento. Então, você pega uma leitura, um livro que você sempre quis ler, você coloca muita expectativa nele. Sim. E você não está num dia legal. E assim, gente, esse livro deu trabalho para comprar, porque ela queria muito. Ele é muito bonito. A gente pesquisou muito sobre ele, tinha muitos elogios sobre o livro. E esse detalhe de ser almofadado, esse detalhe Chama que atenção. enriquece o livro, né? Que a Darkseid consegue fazer isso com maestria, com a maioria dos livros que ela publica. Foi difícil achar, mas a gente encontrou na Valeu a época. pena. E vocês? Agora ficou uma pergunta, terminando o vídeo, né? Pra não ficar uma coisa muito longa também, pra não ficar que nem o livro, na minha opinião. Vocês já leram esse livro? Tem vontade? Escreve aí o que vocês acharam. Quem já assistiu o filme? Eu nunca assisti o filme. Sim. E também não vou querer assistir porque eu acho que vai ser uma decepção, porque eu já li o livro, então... E a gente gosta mais de ler o livro do que o filme em Exatamente. si. Imaginar é sempre melhor. Fica aí a dica literária e até a próxima. Outra coisa, não esquece de comentar, compartilhar, dar joinha. Pessoal, tem muita gente assistindo nossos vídeos e não dando joinha. E segue, por favor. E quando você dá o joinha, o YouTube entende que é algo relevante segue, e o vídeo começa a compartilha ter com os mais amigos pessoas. pra gente conseguir mais inscritos. Tá bom? Muito bom estar com vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.